Meu bom dia a todos que estão acompanhando nós no nosso canal, né? Fazendo uso disso aí para uma ferramenta de estudo. Parabéns a todos aí que estão usufruindo bastante aí do que nós temos colocado já aqui no canal, né? De auxílio à aprendizagem de vocês. Nossa aula de hoje é sobre produção textual, né? Sempre rotineiramente, quando nós temos a aula das competências socioemocionais, nós sempre trazemos juntos uma aula de produção textual, tá? Essa produção textual nós escolhemos o gênero poema, né? E aí nós escolhemos exatamente para ter uma relação melhor com o que foi tratado na aula socioemocional, que foi a mímica das emoções, né? Na qual vocês fizeram um segundo desafio, que era fazer a mímica, né, de 3 situações emotivas aí para a mãe de vocês. Então, nós vamos pedir a vocês que produzam um poema, tá? E esse poema já vai ter como temática o nosso amor materno, né? Nosso amor maternal, né? E aí atrelado ao Dia das Mães. Então, eu gostaria de começar dizendo para vocês que escrever uma receita, escrever um informativo, uma história, uma tirinha, é bem diferente de escrever um poema. Para isso, eu vou colocar, né, aqui para vocês um exemplo de cada um desses gêneros para a gente ver e estabelecer a diferença, para a gente ficar bem por dentro aí do que é necessário para produzir um poema, tá? Então, escrever um poema é bem diferente de escrever uma receita, né? Sempre começando pela questão da estrutura, né? Então, o poema tem a estrutura poética, né, com versos e estrofes. Já a receita tem uma estrutura de 2 partes. A parte dos ingredientes, que é o que eu vou precisar para fazer a comida, e o modo de preparo, que é o ensinamento do que eu devo fazer agora com esses ingredientes, né? Esses ingredientes eles vêm em forma de tópicos, aqui ó, com marcadores, e o modo de fazer, o modo de preparo, sempre marcado pelas formas imperativas ou de infinitivo, que são os elementos de ordem. Então, quando a gente chegar no poema, a gente vai ver que a estrutura acaba sendo bem diferente e os termos linguísticos, ou seja, o que eu preciso da língua portuguesa, também são bem diferentes, né? Outra coisa importante também é que a receita ela não me deixa dupla interpretação. Ela não me deixa muito viajar no mundo da imaginação. Ela é bem direta no que ela quer colocar. Até porque ela precisa ser direta, porque ela não vai ter a oportunidade de alguém estar lhe explicando como você vai fazer a comida. Ela por si só já é explicativa, né? Então, a receita é bem diferente do poema em relação a isso. Escrever um poema é bem diferente de escrever um texto informativo, né? Então, eu tenho a finalidade aqui do texto informativo de transmitir informações ao leitor. Então, essas informações elas precisam ser claras, né? Elas precisam ser objetivas, porque eu tenho que fazer com que essa informação chegue mais rapidamente na mente do leitor e com mais facilidade. Outro ponto importante também é a estrutura, né? Já aqui eu não tenho a estrutura como da receita, de 2 partes, com marcadores. Não tenho a estrutura de versos e estrofes, porque eu tenho a estrutura paragrafada. O primeiro parágrafo, o segundo parágrafo, tá? Né? Essas informações dentro dessa estrutura estão atreladas a um assunto qualquer, mas um assunto de relevância para o conhecimento, ou seja, a ideia é levar o conhecimento a quem está lendo. Como que na receita, a ideia é o quê? Levar orientações para quem está lendo, orientações de fazer uma comida. Aqui é orientações sobre um conhecimento que a gente chama enciclopédico, né? Que é um conhecimento intelectual, tá? Que vai falar aqui da questão das plantas, né? De como que elas sobrevivem. Então vejam que escrever uma receita, escrever um texto informativo é bem diferente de escrever um poema. A receita tem a estrutura dela em 2 partes com marcadores, né? Marcas de formas de verbos imperativos que vão estabelecer as ideias de ordem. O texto informativo tem a estrutura paragrafada, tem uma linguagem bem objetiva, bem clara, usa da formalidade, né, na grande maioria dos seus textos, justamente para ter essa clareza, e também porque está muito atrelado à questão das revistas, dos jornais, né, dos livros didáticos. Então,
precisa dessa linguagem mais formal, tá certo? Então, escrever um poema é bem diferente de escrever uma história. Essa história pode ser um conto, pode ser uma piada, pode ser uma crônica, pode ser uma fábula, né? Tá? Então, aqui eu peguei uma piada, que é um texto narrativo, né? Então, olhando já para a estrutura, dá para ver que nós não temos a estrutura de versos e estrofes. Nós temos a estrutura paragrafada, o primeiro parágrafo e o segundo parágrafo. Esse texto é composto só de 2 parágrafos, tá certo? É diferente também porque na minha história eu tenho os personagens, no texto formativo eu não tinha personagem, na minha receita eu não tinha. Olha como os textos vão se mudando, né? Tá? E aí eu tenho a presença desses personagens que estão executando ao longo do texto algumas ações. Essas ações estão voltadas para algum problema que a gente chama conflito que houve, né? Geralmente nós temos nas historinhas as marcas da fala destes personagens, que é o discurso direto, né? E nós temos o discurso indireto, que é quando não tem a marcação de fala. Mas nesse aqui nós temos o discurso direto, que é quando um dos personagens diz: obrigado, Senhor, por mais essa refeição. No caso foi o leão, né? O texto narrativo, ou seja, a história, ela sempre faz uso e abusa muito da pontuação, né? Aqui nós temos uma exclamação, nós temos a exclamação ressaltando o sentimento do leão aqui, né? Diante da situação, nós temos o travessão marcando essa fala. Então vejam que o poema também ele faz uso de pontuação, tá? Não tão expressivamente como numa história, porque a história vai ter todos os elementos, as atitudes, todas as questões dos personagens. Isso precisa ser muitas vezes marcado por pontuação, tá? Escrever um poema também é muito diferente de escrever uma tirinha, né? Você vê aqui a tirinha do H, né? Escrever a tirinha, aí nós vamos para a estrutura primeiramente, já é bem diferente. Nós não temos as duas partes como na receita, com marcadores. Nós não temos a estrutura paragrafada, mas nós temos a estrutura com a mescla, com a linguagem mista, mescla que a gente chama de linguagem verbal e não verbal, né? A verbal são os balões que vão se apresentando. Esses balões têm vários formatos, depende da fala ou do pensamento dos personagens, né? E nós temos as imagens que vão funcionar como narrador da história. É também um texto narrativo, mas vejam que fazer uma tirinha já é diferente de fazer uma piada, de fazer uma fábula, de fazer um conto, enfim, tá? Então nós temos as imagens funcionando como narrador, né? E os balões marcando pensamentos e fala dos personagens, né? Como vocês conseguem ver aqui, tá? Na tirinha, tá? A tirinha, ela acaba tendo uma finalidade, muitas vezes, na maioria das vezes, de entretenimento e diversão, né? Tá certo? Mas eu posso ter uma tirinha crítica também. Aqui, eu não falei da finalidade, mas dos textos narrativos nós temos várias finalidades, né? O conto é somente a história, contar a história. Mas a crônica já é trazer um fato do cotidiano, né? Para ser debatido dentro da narrativa, né? Nós temos a fábula, que é transmitir um ensinamento, uma reflexão, a piada, que é divertir o leitor. Então, assim, são 2 textos narrativos, mas fazer um é diferente do outro, e muito mais ainda é diferente fazer um poema. Aí eu tenho esse poema aqui, esquisitice, né? Que diz o seguinte: eu hoje acordei muito esquisito. Já comi o pé da mesa e bebi café com mosquito. Fui à praia e no mar peguei um peixe frito. Eu hoje acordei muito esquisito, dei bom dia para cavalo e relinchei para o cabrito. Me pendurei no varal, logo que estiver seco, grito. Eu hoje acordei muito esquisito, cuspi fogo na toalha e engoli um periquito. Eu tô que tô, eu hoje muito esquisito. Então vamos lá, nós temos esse gênero, poema, né? Então a gente vai começar falando da estrutura. Quando eu falei de estrutura de versos e estrofes, é o que esse poema tem, ó. Os versos é cada linha, as estrofes é o conjunto de linhas. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4 estrofes. Essas estrofes, eu tenho a primeira com 2 versos, a segunda com 4 versos, a terceira com 6 versos e a quarta estrofe com 6 versos. O poema ele não tem uma forma padrão,
né? Então eu posso estar construindo só de 4 em 4 versos, de 3 em 3 versos, de 6 em 6 versos, de 5 em 5 versos. Como eu posso fazer uma estrofe só com 2, como aqui, outra estrofe só com 4, outra com 6, tá? Então, a estrutura com versos e estrofes, tá certo? A gente chama a estrutura poética. Presenças ou não de rimas, então o poema pode ter ou não rimas, né? No caso aqui, você vê que a primeira estrofe não tem rimas, ó. Acordei esquisito, que a rima é a coincidência, as rimas são as coincidências dos sons finais das palavras, tá? Então você vê que aqui não tem. Mas na segunda estrofe você já vê que tem a coincidência de mosquito com frito. Ó o finalzinho, né? Essa parte aqui do ito, ó. É uma coincidência de som que se repete do verso 2 da segunda estrofe com o verso 4, tá? E isso é feito com consciência pelo autor do texto, tá certo? E aí ele vai fazendo outros tipos de rima. Aqui, ó, são 6 versos, então ele faz no segundo verso esquisito com cabrito e com grito, ó, tá? Então ele vai mantendo sempre essa questão das rimas do ito. Leandro, eu posso fazer um poema sem versos também? Pode sim. Então o poema ele deixa essa liberdade. Como eu já disse, até nesse poema mesmo, a primeira estrofe não tem marcação de rimas, tá certo? Essas rimas, gente, podem ser finais, mas podem ser internas, né? Nesse momento, a gente não vai trabalhar com vocês as rimas internas. Vocês estão muito pequenos ainda para começar já a entender isso, tá bom? Então, no poema também tem uma linguagem expressiva, né? O que é expressivo? Eu quero expressar as minhas emoções, os meus sentimentos, as minhas sensações, as minhas atitudes. Para isso, essa linguagem precisa expressar tudo isso, né? Então, vejam que aí nós chamamos essa linguagem expressiva do eu lírico. O eu lírico não é o autor do texto. O eu lírico é quem está se expressando. Então, neste caso aqui, alguém quer expressar como que ele anda esquisito, né? E aí você vê a forma como ele coloca essa linguagem bem expressiva e figurada, né? Que é o que eu vou já colocar. Ó, já comi o pé da mesa e bebi café com mosquito. Isso é esquisito para um ser humano? Você já imaginou você acordar, né? E começar a comer o pé da mesa, comer mosquito, né? Fui à praia e no mar peguei um peixe frito, né? Aí já isso aqui já é algo mais real, tá? Mas é a forma que ele quer mostrar como ele está esquisito hoje. Que ele já disse, eu hoje acordei muito esquisito. Eu tô que tô, eu hoje muito esquisito. Então ele começa dizendo que está esquisito, termina dizendo que está esquisito. E vai dizendo quais as esquisitices que levaram ele a chegar a essa conclusão que ele está muito esquisito, né? Dei bom dia para cavalo, então você passar e ver uma pessoa, bom dia cavalo, relinchar para o cabrito, né? Então são coisas que não são normais. Então para que ele faça, para que ele expresse tudo isso que ele está sentindo, essa linguagem precisa ser expressiva, né? E aí é o eu lírico, né? Fazendo todo esse trabalho. Para fazer essa linguagem expressiva, vai precisar do sentido figurado das palavras e expressões, né? Então, as palavras, na maioria dos poemas, nem sempre elas estão no seu sentido real. Então, elas vão para um duplo sentido, para um significado com relação que a gente chama metafórica, né? É a metáfora, né? É fazer uma relação de comparação com algo que tem muita semelhança para aquilo que eu estou querendo expressar, tá certo? Então, como ele quer nomear esquisitice, então ele vai buscar elementos bem diferentes do cotidiano de uma pessoa, tá certo? A finalidade emotiva, né? Então, os poemas têm a finalidade emotiva, só que essa finalidade emotiva, às vezes ela quer me emocionar de uma forma crítica, às vezes ela quer me emocionar de uma forma diferente, né? Quer me emocionar com uma história. Então, tem várias finalidades que o poema vai ter, como fosse subclassificações da finalidade emotiva ao leitor, tá certo? Então, sempre que você vai construir um poema, você pensa que você vai levar o leitor a mexer com as emoções dele também. Além de você estar expressando a sua emoção, seu sentimento, você precisa também mexer com isso do leitor, tá?
vamos fazer o exemplo de como construir um poema, né? Então, eu intitulei esse poema aqui, Onde Anda Minha Escola, né? Tá certo? Então, onde anda minha escola? Faltou aqui um ponto de exclamação, que é para ficar bem expressivo, né? Ó, onde anda minha escola, tá? Então, eu vou exemplificar a construção agora de um poema, né? Que é para deixar bem claro para vocês essa produção textual. Então, se o título é Onde Anda Minha Escola, significa dizer que o eu lírico, né? Ele está com alguma saudade dessa escola, porque ele quer saber onde anda. E olha a linguagem expressiva já nesse título. Onde anda minha escola? Então a escola ela se movimenta. Ela estava aqui em Itaperuaba e ela foi para Sobral, né? Nós sabemos que na realidade a escola ela é fixa, ela é construída num lugar e fixa ali, né? Mas quando eu quero botar o título Onde Anda Minha Escola, na realidade quem se locomoveu da escola fui eu. Eu que estou distante dela. E aí, para expressar essa minha saudade, eu quero dizer onde é que ela anda, quero saber, né? Aí eu comecei construindo, gente, esse primeiro verso, ó. Nunca imaginei que poderia dizer isso, né? Nunca imaginei que poderia dizer isso. O quê? Chegasse segunda e estaria gritando de alegria. Então, chegasse a segunda-feira e estaria gritando de alegria. Por quê? Porque hoje é dia de escola, de aula, né? Olha o meu quarto verso. Longe desse quarto, dessa sala tão fria, né? Então, vejam aqui o que é que eu estou querendo expressar. A minha saudade da minha escola, né? Mas a tendência é que a maioria das pessoas, a segunda-feira é aquele dia tão complicado, porque eu estou vindo do final de semana e eu estou acostumado com aquela rotina do sábado e domingo, e agora eu tenho que ter o meu compromisso escolar, né? Então, aqui eu estou imaginando, eu estou tentando expressar aquele aluno que tem essa ideia de começar a segunda-feira, de como é tão ruim, né? Só que em tempos de pandemia, eu já começo dizendo que eu nunca imaginei que eu poderia dizer isso. Que eu estou com saudade da minha segunda-feira, porque eu estaria gritando de alegria, né? Alegria por quê? Porque hoje tem escola, porque hoje tem aula. E por que essa alegria me veio agora? Porque eu quero estar longe desse quarto, dessa sala fria, desse meu isolamento social. Então, estão vendo que o que eu estou querendo dizer objetivamente, eu tenho que dizer subjetivamente, eu tenho que usar a linguagem figurada, né? Então, aqui eu não usei o termo isolamento, né? Eu substituí várias outras palavras e expressões para dar essa minha questão expressiva. E aí vejam que eu fiz a escolha no meu poema por rimas, ó. Alegria fria. Qual é a coincidência? O ia aqui, ó. Ia do final, ó. Então eu vou estar fazendo aqui nesse poema, nessa primeira estrofe, a rima do segundo verso com o quarto verso. Lendo, eu estou achando seus versos tão grandes, mas é porque para minha condição expressiva eu precisava fazer esses versos grandes. Eu posso ter versos pequenos com grande, o poema me permite tudo isso. Tá bom? Vamos ver o restante desse poema. Hoje, com certeza, faria 1000 exercícios. Aonde que eu faria 1000 exercícios? Na escola, na minha sala de aula, né? Tá certo? Nem ao banheiro, ao menos, queria ir. Vocês sabem, né? Que aluno é doido para ir no banheiro, mas não está com vontade de fazer xixi. Ele está com vontade de dar uma volta na escola. Mas como eu estou com tanta saudade dessa escola, que eu nunca imaginei que poderia dizer isso o quê? Que hoje eu faria até 1000 exercícios, nem ao banheiro ao menos eu queria ir. Então eu estou abdicando da minha saída da sala de aula. E olha o meu exagero expressivo na linguagem, 1000 exercícios. Você imaginou numa aula de 4 horas você conseguir fazer 1000 exercícios? Mas eu quero dizer que eu estou disposto mesmo a fazer. Então eu estou fazendo esse exagero. Minha professora, meu amor, minha vida. Aqui eu estou expressando todo o sentimento que eu tenho com a minha professora, com o meu professor, né? Por que nem ao menos o banheiro eu queria ir? Porque minha professora, meu amor, é minha vida. Eu quero estar com ela, né? Ó, esse coronavírus, que dia vai partir? Então, voltei a fazer a rima aqui do segundo verso com o quarto, né? E aí, eu fecho a minha poesia.
Qual é o grande motivo de eu estar com saudade dessa escola? É o meu isolamento social, né? Esse quarto, essa sala tão fria porque pode, às vezes, eu estar sozinho nesse quarto, né? E motivado por quê? Por esse coronavírus que não quer partir. Mas esse coronavírus, que dia vai partir? No dia que ele partir, eu vou estar de volta aonde? Na minha escola. Então, assim, quem fez esse texto foi o Leandro Teófilo, né? É ele aqui que está com vocês. Quem é o eu lírico? É o Leandro Teófilo? Não. Vejam que aqui eu não estou na condição de professor nem de coordenador, né? No texto eu estou como a função de um aluno. Vejam que a todo momento se disser assim, quem poderia ter feito esse texto? Um aluno. Porque é o aluno que faz o exercício, é o aluno que pede para ir ao banheiro, né? É o aluno que tem a professora, né? Tá certo? Então, assim, vejam que eu incorporei a figura de um aluno para fazer essa expressividade. Eu imagino aquele aluno nesse contexto aqui e eu começo a me expressar. Por isso que, gente, o autor e o eu lírico não são as mesmas pessoas. O autor é quem escreve, o eu lírico é quem se expressa. Ah, mas quem escreve não é quem está se expressando? Mas vejam que essa expressão aqui nem é minha. Eu estou imaginando um aluno, o sentimento dele nesse momento. Então, eu entrei na configuração do aluno para poder fazer essa expressividade. Tá certo? Desafio do dia. Então, eu vou desafiar vocês a também produzirem um poema. Tá? Qual é o tema desse poema? Minha mãe querida, como te amo. Eu não falei para vocês a questão do Dia das Mães? Então, esse poema vai ter a ligação com a sua mãe, com o amor da sua mãe. Então, o tema, minha mãe, minha querida, como te amo, é o tema. O título, vocês podem usar o mesmo tema, como vocês podem também criar, que vocês são muito criativos, um tema muito mais sugestivo, muito mais lindo, tá certo? Alguns lembretes. Pensar no que sua mãe representa para você. Então, antes de pegar a caneta, antes de pegar o papel, a primeira coisa que você vai pensar no que sua mãe representa para você, tá? Deixe sua imaginação, deixe o seu coração, seu sentimento lhe mostrar tudo isso. Para representar esse amor pela minha mãe, o que ela representa para mim, ou minha avó, se você já não tem mais mãe, ou mesmo a sua mãe, se ela já não está mais presente aqui, mas se ela tivesse, como é que você representaria? Quais palavras e expressões devo usar para representar? Então, quais palavras eu vou escolher para falar desse amor, dessa minha grande paixão que eu tenho pela minha mãe, pelo meu grande respeito, né? Vou utilizar rimas ou não? Vou fazer um poema com rimas ou não? Eu acho tão difícil, Leandro, fazer rimas. Então, você vai se expressando, construindo na estrutura poética sem rimas, tá? Desde que você consiga ser bem expressivo, tá bom? Meu poema é capaz de passar minhas emoções, então será que ele vai ter essa capacidade de passar realmente as emoções? Quem vai dizer é você. São as suas escolhas de palavras, as suas escolhas de expressões, o seu modo de se expressar dentro da sua escrita, tá certo? Depois dele pronto o rascunho, você releia, corrija, melhore e depois você vai ler seu texto no domingo para sua mãe, tá? Além de você passar seu texto para a sua professora, para ela também lhe dar uma ajuda em alguma correção, tá bom? Mas antes de você mandar para a professora, você releia, você mesmo corrija, você mesmo melhore o seu texto. E não se esqueça, depois dele prontinho, enfeite numa folhinha de papel lindo, que você vai ler no domingo, no almoço, com a sua mãe, e depois vai entregar para ela guardar, para ela fazer a melhor coisa que eu tenho certeza que ela vai fazer, tá bom? Desde já eu desejo um feliz Dia das Mães para todas as mães desse canal, né? Dessas mães que acompanham seus filhos nesse canal. Dizer que eu agradeço muito a oportunidade de vocês poderem dar a seus filhos por alguns momentos para que a gente tome de conta aqui, dando o melhor da aprendizagem para eles, tá bom? Feliz Dia das Mães!